Juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Estamos lendo nos domínios da mediunidade de André Luiz e Chico Xavier. Hoje vamos ver o capítulo 2, o psicoscópio. Tornando ao convívio do assistente, na noite imediata, dele recebemos o acolhimento gentil da véspera. Creio haver traçado o nosso programa, falou o paternal. Finda a ligeira pausa em que nos registrava a atenção, prosseguiu. Admito que devamos centralizar nossas observações em reduzido núcleo, onde melhor dispomos do fator qualidade. Temos um grupo de 10 companheiros encarnados, com 4 médios detentores de faculdades regularmente desenvolvidas e de lastro moral respeitável. Trata-se de pequeno conjunto a serviço de uma instituição consagrada ao nosso ideal cristianizante. Desse grupo base, ser-nos-á possível alongar apontamentos e coletar anotações que se façam valiosas à nossa tarefa. Fitou-nos com bondade por um instante de silêncio e acrescentou: isso porque vocês pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo de ação espiritual o assunto seria muito menos complexo. Sim, esclarecemos Hilário e eu, desejávamos auxiliar de algum modo os irmãos encarnados na execução de serviços em que se mostravam comprometidos. A oportunidade, por esse motivo, surgia diante de nós por verdadeira bênção. Decorridos alguns minutos de entendimento afetuoso, o orientador convidou solícito. Sigamos, não há tempo a perder. Logo após, muniu-se de pequena pasta e talvez, porque nos percebesse a curiosidade, informou o paciente. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar-nos exames e estudos sem um impositivo de acurada concentração mental. Tomei o enigmático volume, chamando a mim o agradável serviço de transportá-lo, notando então que na Terra o minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas. Espicaçado, tanto quanto eu pela curiosidade, Hilário indagou sem preâmbulos. Psicoscópio? Que novo engenho vem a ser esse? É um aparelho a que intuitivamente se referiu ilustre estudioso da fenomenologia espirítica em fins do século passado. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, esclareceu Aulus com leve sorriso. Esperamos esteja mais tarde entre os homens. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes, análogos na essência aos raios gama. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para a microfotografia. E, enquanto demandávamos a cidade terrestre em que nos cabia operar, o mentor continuava explicando. Em nosso esforço de supervisão, podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento de serviço psíquico que aparecem no mundo, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores. É possível notar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam. Planejamos a obra que podem realizar no tempo. Meu colega e eu não conseguimos sopitar a surpresa. Entre assombrado e receoso, ousou Hilário inquirir. Quer isso dizer que qualquer de nós pode ser submetido a exame dessa espécie? Sem dúvida, considerou o nosso interlocutor bem-humorado. De certo que estamos sujeitos às sondagens dos planos superiores, tanto quanto pesquisamos agora os planos que nos situam à retaguarda. Atenção! Se o espectroscópio permite ao homem perquirir a natureza dos elementos químicos,
localizados a enormes distâncias, através da onda luminosa que arrojam de si, com muito mais facilidade, identificaremos os valores da individualidade humana pelos raios que emite. A moralidade, o sentimento, a educação, o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Mas, indagou o hilário investigador, e na hipótese de surgirem elementos arraigados ao mal, numa formação de coordenadores do bem, de posse da ficha psicoscópica, os instrutores espirituais providenciar-lhe-ão a expulsão? Não será preciso. Se a maioria permanece empenhada na extensão do bem, a minoria encarcerada no mal distancia-se do conjunto pouco a pouco por ausência de afinidade. Contudo, alegou ainda o meu companheiro, que acontece numa instituição cujo programa elevado se degenera em desequilíbrio, induzindo-nos a reconhecer que a virtude aí não passa de bandeira fictícia, acobertando a ignorância e a perversidade? Então, nesse caso, adiantou o interpelado tolerante, dispensamos qualquer regime de perseguição ou denúncia, encarrega-se a vida de colocar-nos no lugar que nos compete. E sorrindo ajuntou, os anjos ou ministros da eterna sabedoria entregam-nos com segurança às forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que 1 grama de raio perde a metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Essas notas arrastavam-nos à divagação noutros campos. O assistente revelava brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas, adivinhando-nos o intento, Aulus objetou. Toda conversação sobre nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Reajustando-se os nossos objetivos, Hilário acentuou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, anuiu o mentor cordial. O futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa cristã, espírita cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessado o largo recinto em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já é situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo, não comparece aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Hilário e eu nos inclinávamos à indagação,
Contudo, a respeitabilidade do recinto impunha-nos silêncio. Amigos de nossa esfera ali se demoravam em oração, compelindo-nos a entranhado recolhimento. O assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Chegada a minha vez de usá-lo, assombraram-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria de nosso plano. Teto, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de correntes de força a emitirem baixa claridade. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, pelos vastos círculos radiantes que lhes nimbavam as cabeças de opalino esplendor. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa numa coroa de luz solar, formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si, à maneira de 10 pequeninos sóis, imantados uns aos outros. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fulgentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas, que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jogos de luminosidade estelar, que, tocando as cabeças ali irmanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam, quais satélites de vida breve, em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Custodiando a assembleia, permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são porventura grandes iniciados na revelação divina? O interpelado estampou um gesto de bom humor e respondeu: Não, achamo-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar de outras criaturas do rameirão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores, da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo, nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Hilário, que utilizava o psicoscópio em primeiro lugar, alegou com o deslumbramento de uma criança espantada: Mas e a luz? A matéria que conhecemos do mundo transfigurou-se. Tudo aqui se converteu em claridade nova. O espetáculo é magnífico. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo, registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Em nos reportarmos aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente evolutidas,
volutidas, que estranha palavra, em apreciáveis condições vibratórias pela sincera devoção ao bem, com esquecimento dos seus próprios desejos. Podem, desse modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Raios vitais? Redarquiu nosso colega, faminto de esclarecimento. Sim, para maior limpidez da definição, chamemos-lhe raios ectoplásmicos, unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Esses raios são peculiares a todos os seres vivos, e com eles que Lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose, e ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica, porquanto os sensitivos encarnados que os favorecem libertam essas energias com mais facilidade. Todas as criaturas, porém, guardam-nas consigo, emitindo-as em frequência que varia em cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano da vida lhes assinala. E otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente, com o seu prodigioso campo de radiações. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Guardemos-o por vir. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-lo alegremente. Aprendemos bastante, né? Muita coisa que precisa ser esclarecida em nossos conceitos. Mas vamos às observações. Em conversa com o assistente que coordenará os estudos, foi dito: pretendem especializar conhecimentos em torno da mediunidade apenas no círculo terrestre, de vez que em nosso campo, no campo desencarnado, de ação espiritual, o assunto seria muito menos complexo. Entendemos aqui que a mediunidade no plano espiritual ocorre de forma bem mais simples. Vimos nos livros anteriores a comunicação entre espíritos por via mental, vimos psicofonia, vimos incorporação, materializações, usando matéria cedida do médium espiritual. Vocês lembram disso? Está tudo nos livros anteriores. 2. No plano espiritual, contam com equipamentos variados, inclusive para análises mediúnicas. Temos aqui o nosso psicoscópio, de modo a facilitar nos exames e estudos sem o impositivo de acurada concentração mental. Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Esperamos esteja mais tarde entre os homens, ou seja, poderiam fazer a análise usando suas capacidades mentais, como também já vimos. Lembra que André Luiz foi ter um tratamento para ele poder ter essa competência? Então, mas com o psicoscópio, ganhariam tempo com menor esforço, e parece que teremos esse equipamento algum dia. Assim como foi com a televisão, o computador, descritos nessa série, e só apareceram na Terra décadas depois. É constituído por óculos de estudo, com recursos disponíveis para a microfotografia. Pela descrição breve, me lembrei das fotos Kirlian, e quem sabe, com um aprimoramento, chegue ao psicoscópio. Mais adiante eu mostro para vocês as fotos Kirlian. O orientador dos estudos detalha o comportamento na sala mediúnica, o serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará as possibilidades de atrair companhias edificantes, e por esse motivo não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhe é invisível as sementes do melhor que possuem. Pois já aprendemos, amigos, que atraímos e projetamos o que temos em nossos pensamentos. A descrição que André fez do que via pelo psicoscópio é muito semelhante às imagens Kirlian,
como podemos ver nas imagens abaixo, que vai aparecer, de objetos e dedos, pois os equipamentos comuns são pequenos. Soube que na Rússia havia os que fotografavam o corpo todo. Eu, pessoalmente, já tive uma máquina dessas e podemos ver que o resultado das fotos se altera segundo o que a pessoa está pensando. Fotos tiradas minutos entre elas, mas com pensamentos de amor, ódio, inveja, resultam em imagens diferentes. As pessoas em oração mostram uma imagem totalmente amarela e brilhante. Há equipamentos que não fotografam, mas exibem as energias em movimento. São dinâmicas, como raios constantes. Olha aqui as fotos. Vocês estão vendo? Uma folha, uma chave e o dedo de uma pessoa. A folha é um ser vivo, então ela tem a irradiação dela. Quanto à chave, eu acredito que ela guarde essa vibração das pessoas que a manuseiam. E aqui nós podemos ver o dedo de uma pessoa. Esta é uma imagem bem equilibrada. O centro é sempre preto, porque a pessoa está pressionando o dedo em cima do visor. Então, ali prende e fica preto. Então, a ponta amarela é uma pessoa que tem algum nível de mediunidade ou de elevação espiritual, bem equilibrada as cores azul e rosa. Eu acho que eu vou pôr essas fotos em outros capítulos, eu não estou lembrada, mas eu creio que sim. Vamos continuar. Aulus descreve as energias humanas. Sabem que homem encarnado é um gerador de força eletromagnética, com uma oscilação por segundo, registrada pelo coração. Por isso que faz o eletroencefalograma, né? Encefalograma e cardiograma. Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias, enquadradas nos domínios das radiações ultravioleta. Projetar raios mentais, chamamos-lhes raios ectoplásmicos. Esses raios são peculiares de todos os seres vivos. E é com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose. E é ainda à base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Tivemos, então, em poucas linhas, muitas informações sobre nossas energias e as funções de algumas delas. Entendemos que os nossos pensamentos e nossas energias ectoplasmáticas somos capazes de criar e alterar formas, como nos exemplos da lagarta e das materializações. Por esse motivo, precisamos nos estimular aos pensamentos positivos e sadios. Pessoas que constantemente se queixam, imaginam dores e padecimentos, estão aptas a terem distúrbios físicos e emocionais que poderiam ser evitados se tivessem disciplina mental. Tudo é um treinamento. Eu sei que não é fácil a gente mudar os nossos hábitos, mas dizem especialistas que você conseguir se manter numa atitude positiva por 21 dias, isso se instala em nosso cérebro e a gente passa a ter um comportamento diferente. Mas atentem, tem que ser 21 dias seguidos. Se no 10º dia você repetir o erro, você tem que começar do 1 de novo, não é? Ficamos por aqui, meus queridos. Espero encontrar vocês em breve, no próximo capítulo, com muita alegria. Até breve!